Querido pastor Kenji, os irmãos podem se sentar. Glória a Deus. Som. Bom dia, irmãos, irmãs, a graça e a paz da parte do nosso Senhor Jesus. Estamos chegando ao final desse ano. Foi muito rápido, não é verdade? Muitas lutas, muitos desafios. E a Igreja do Senhor tem um grande desafio à sua frente. E nós precisamos estar unidos em oração. Precisamos estar firmes e vigilantes. O texto desta manhã, da ceia do Senhor, está baseado no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 44, que é o meu versículo predileto, que está assim: os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. A Igreja do Senhor sempre foi marcada pela comunhão, pela união, pela unidade, desde o seu princípio. Depois você pode ler em casa a mensagem pastoral do boletim. Toda a minha mensagem está baseada nestas palavras que eu escrevi e publiquei. Nos anos 60, nos Estados Unidos, o pastor batista Martin Luther King, preocupado no seu coração, porque a nação estava dividida por causa da segregação racial, ficou à frente de um grande movimento pela igualdade, e ele foi morto por causa disso. Foi assassinado. Ele foi assassinado enquanto ele pregava. Era um pastor. Mas um dos seus sermões mais famosos inicia-se com a seguinte frase: eu tenho um sonho. Esta frase revela o sonho de qualquer líder de Deus, líder do povo de Deus, segundo o coração dele. Um sonho pela unidade do povo de Deus. Esse sonho não foi apenas de Martin Luther King nos anos 60, mas também o do apóstolo Paulo, quando ele escreveu aos Coríntios, a igreja de Corinto, uma igreja que estava se deixando levar pelas divisões, pelos partidos. Diziam uns: eu sou de Paulo. Outro: não, eu sou de Apolo. Outros: não, eu sou de Pedro. E outros, querendo ser mais espirituais, diziam: eu sou de Jesus. Só que, com essas divisões, a igreja estava se perdendo. Paulo, então, escreve lá, já no início da sua carta, no seu primeiro capítulo, lá no versículo de número 10, ele diz: irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, suplico a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam, para que não haja divisões entre vocês, antes que todos estejam unidos num só pensamento e num só parecer. Será isso impossível, irmãos? Quando nós lemos a história da igreja na sua origem, aprendemos 3 coisas em Atos capítulo 2, várias outras lições, claro, mas eu quero destacar 3 coisas que devem nos levar a crer que a igreja tem que ser unida. Primeira grande lição em Atos capítulo 2. Há um só Senhor. Há um só Deus. Não temos deuses. Não seguimos cada um o seu Deus para nos reunirmos aqui. Há um só Deus. Pedro disse àquela multidão, antes que muitos se convertessem, ele disse: portanto, versículo 36 do capítulo 2, portanto que todo Israel fique certo disto,
este Jesus a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Há um só Senhor. Nós precisamos estar unidos, porque há um só Senhor. Nós precisamos estar unidos, porque esta é a vontade do nosso Senhor. Quer verificar? João capítulo 17, quando Jesus proferiu a sua última oração antes de enfrentar a cruz do Calvário. Ali, no capítulo 17, a partir do versículo 21, nós lemos. Aliás, vamos ler o 20. Minha oração não é apenas por eles, os discípulos que estavam com ele, Jesus. Rogo também por aqueles que crerão em mim, nós, por meio da mensagem deles. Para o quê? Para que todos sejam um. Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. O mundo somente vai crer em Cristo Jesus se testemunhar a nossa unidade. Se divididos formos, jamais testemunharemos a respeito do nosso Redentor. Entendam? Se divididos formos, não há testemunho para a salvação. E a oração de Jesus é profunda. Ele diz que eles também estejam em nós. O Pai, o Filho e o Espírito de Deus. Um está dentro do outro. Se eu posso dizer em palavras bem simples. Um dentro do outro. Sem que se confundam, sem que se destruam. Um está dentro do outro. De forma dinâmica e de forma estática. A isto, os teólogos chamam de pericorese. Pericorese é uma palavra que deriva de coreografia. É como se as três pessoas da Trindade estivessem dançando de mãos dadas. Unidas e como se que estivessem dançando. E Ele quer que a igreja, nós, estejamos neles como eles estão um dentro do outro. Exatamente, Ana. Como nós poderemos participar dessa comunhão íntima com Deus, se os nossos corações são divididos por coisas transitórias? Então, está no coração de Jesus também, que sejamos um. Paulo apontou que sejamos um. E se você quiser ir mais atrás, se você quiser buscar Davi, o rei Davi, o homem segundo o coração de Deus, ele vai escrever, ele vai compor os salmos de número 133, ele vai dizer, como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. As diferenças que temos hoje não dizem respeito aos valores eternos. Tudo passa nessa vida. Temos um Deus que nos ama e que nos salvou na cruz do Calvário. A nossa vida eterna é muito mais preciosa do que as coisas deste mundo. Há um só Senhor. Há uma só fé. Não há várias doutrinas. Não há várias crenças que possam nos dividir. Há uma só fé. Atos capítulo 2, quando a igreja está crescendo, o texto de versículo 42 diz, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão e ao partir do pão e às orações. A doutrina, ao ensino dos apóstolos. Havia uma só fé, um só Senhor. Nós não somos separados pela fé. Não podemos ser separados por doutrinas. Porque há um só Senhor. E a nossa fé tem que estar direcionada à pessoa do nosso Salvador.
A doutrina dos apóstolos, sem dúvida nenhuma, é a sã doutrina pregada pelo apóstolo Paulo. É a própria palavra de Deus. Não abrimos mão disso. Falamos nisso a respeito disso no domingo passado, quando falamos a respeito da reforma. Só a Escritura. Não temos nenhum outro livro, nenhum autor, nada. É só a Bíblia. Se temos só a Bíblia, só as Escrituras, é uma só fé. E isso deve nos levar na direção dessa unidade. Eu tenho esse sonho. Muitos líderes têm esse sonho. Muitos líderes neste país têm esse sonho. Apesar de toda essa avalanche, todo esse tsunami que veio sobre a igreja, não podemos nos esquecer que somos povo separado por Deus. Suplico, como também Paulo suplicou, a todos vocês em nome de Jesus, que concordem uns com os outros no que falam, para que não haja divisões entre vocês, antes que todos estejam unidos num só pensamento e num só parecer. Não por mim, nem por você, mas por causa de Cristo. Um só Senhor, uma só fé. Por que eu estou pregando sobre isso? Porque senão será hipocrisia participarmos da mesa do Senhor. A mesa do Senhor diz respeito à comunhão com Ele e entre nós. Como participar da mesa do Senhor se estamos divididos, irmãos? Como participar do partir do pão se estamos divididos, irmãos? Há um só Senhor, há uma só fé, há um só povo. Ah, mas pastor, há batistas, metodistas, assembleanos, é verdade, mas um só Senhor. É um só povo de Deus. É um só povo salvo e eleito pelo sangue de Jesus. Não se esqueça disso. Não abra mão disso nunca na sua vida. Dizem que foi o filósofo Schopenhauer que trouxe essa ilustração a respeito do que ocorreu na era glacial. Um grupo de porco-espinho, passando pela era glacial, sobreviveu àquela era do gelo. Como? Eles resolveram se unir e se ficar juntinhos numa grande comunidade, e desse modo um aqueceu ao outro. Mas eram porcos espinhos. Então como é que aconteceu? Bom, eles ficaram próximos o suficiente para um aquecer o outro, sem que um pudesse ferir o outro. E assim sobreviveram. Vivemos numa era glacial. Todos nós temos espinhos que ferem pessoas e também podemos ser feridos. Sim, é óbvio. Mas podemos estar juntos de tal modo que, embora possamos nos ferir e ferir, podemos ficar juntos, unidos por causa de Cristo e sobreviver às crises que vêm deste mundo mau. Ou como você pensa que viveram os homens, mulheres e animais dentro da arca de Noé? Você achava que ali tudo estava cheirando a lavanda? Tudo fechado? Dando comida a animais, os animais ali fazendo as suas necessidades, os próprios homens também? Vocês acham que ali era tudo muito bem? Imagina um submarino, só que sem as condições necessárias para os... Imagine. Mas eles tiveram que ficar lá. Porque do lado de fora, o mundo estava se acabando. Então, suportaram até que um novo dia se abriu e puderam ir para o novo mundo. Estamos todos dentro de uma arca de Noé. Este mundo está se acabando. Temos que aprender o amor e a tolerância entre nós. Suportar-nos uns aos outros. Suportar é
fortalecer o outro, suportar o outro. Por isso que Paulo diz, olha, vós fortes, tolerais os fracos. Porque assim nós podemos caminhar. Ame o seu próximo. Quantas vezes João vai dizer, filhinhos, amai-vos uns aos outros. João era tido como aquele apóstolo, juntamente com o seu irmão, Boanerges. Jesus tinha um bom humor, né? Quando esteve conosco aqui, ele fez uma piadinha com os dois irmãos. Pô, vocês dois, Tiago e João, são Boanerges, que significa filhos do trovão. É aquele tipo de pessoa que explode, né? Você toca, já está explodindo, já está... Né? Acho que você não conhece ninguém assim. Né? Então vai ser difícil né? Porque era pessoa assim. Vocês são Boanerges. Mas ao longo da sua vida com Cristo, este apóstolo chamado Boanerges no início, vai ser conhecido como apóstolo do amor. E a tradição, não está nas escrituras, a tradição ensina que quando João, velhinho, era carregado pelos seus discípulos para lá e para cá, ele não parava de dizer aos seus discípulos, filhinhos, amai-vos uns aos outros. Eu quero fazer minhas as palavras de João. Filhinhos, amai-vos uns aos outros. Perdoai-vos uns aos outros. Porque esta é a vontade de Deus. Essa é a vontade do nosso Redentor. Não faça com que o sacrifício de Cristo na cruz por nós tenha sido em vão, por causa das nossas divisões, partidos, discussões e debates. Isso não nos levará a nada. Todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Quero convidar os nossos queridos irmãos diáconos que vão fazer parte da mesa do Senhor e pedir auxílio ao nosso querido pastor Edson para que celebre então a ceia do Senhor nesta manhã.